Não é sorte, nunca foi. Algo muito mais silencioso está acontecendo e quase ninguém percebe, porque enquanto milhões olham para números, poucos observam a própria vibração. E é exatamente aí que tudo se decide. Pare um instante e sinta isso. Se tudo fosse apenas sorte, por que algumas pessoas parecem sempre próximas da oportunidade, enquanto outras passam a vida inteira batendo na mesma porta fechada? Por que certos resultados aparecem com naturalidade em algumas realidades e em outras parecem impossíveis? Existe um padrão invisível operando antes de qualquer resultado surgir. Um campo, uma sintonia, uma frequência interna que antecede aquilo que chamamos de acontecimento. A maioria das pessoas nunca olha para isso. Elas tentam controlar o resultado, mas ignoram o estado que cria o resultado. E aqui existe algo profundamente desconfortável de perceber, porque admitir isso muda tudo. Se a realidade responde à frequência, então o acaso deixa de ser o protagonista e passa a existir algo muito mais íntimo envolvido, o estado interno, a coerência invisível entre pensamento, sensação, expectativa silenciosa. Perceba algo curioso. Antes de qualquer número ser revelado, antes de qualquer sorteio acontecer, já existe um campo de expectativa acontecendo dentro de cada pessoa. Alguns sentem escassez, outros sentem possibilidade. Alguns carregam dúvida, outros carregam naturalidade. E essa diferença, embora invisível, cria um tipo de alinhamento interno que poucos aprendem a observar. Porque a realidade não responde apenas ao que você quer. Ela responde ao que você sustenta energeticamente, mesmo sem perceber. E é exatamente por isso que certos conteúdos aparecem aqui no canal, não como promessa, mas como um convite silencioso para observar algo mais profundo do que resultados externos. Porque quando a consciência começa a perceber o próprio estado interno, algo muda, a relação com a realidade muda, a maneira de esperar muda, a tensão diminui, a mente deixa de perseguir e começa a alinhar. E nesse ponto, algo curioso começa a acontecer. O resultado deixa de ser uma obsessão e passa a ser consequência. Mas existe um detalhe importante que quase ninguém percebe. Frequência não é pensamento positivo, não é repetir frases. Não é tentar convencer a mente. Frequência é coerência interna. É o tipo de estado que você sustenta quando ninguém está olhando. É a expectativa silenciosa que você carrega quando o assunto dinheiro, oportunidade ou sorte aparece. E quando essa expectativa muda, a forma como você se posiciona diante da realidade também muda, quase imperceptivelmente, mas profundamente, porque a realidade não reage apenas a ações, ela responde ao campo que antecede as ações. E é nesse ponto que algo começa a fazer sentido. Talvez a pergunta nunca tenha sido como ganhar na loteria. Talvez a pergunta sempre tenha sido outra. Qual frequência você está sustentando quando pensa em possibilidade? Existe um momento em que essa percepção começa a reorganizar tudo por dentro, silenciosamente. Porque quando alguém entende que realidade e frequência caminham juntas, algo se desloca. A atenção deixa de correr atrás de resultados imediatos e começa a observar o estado que precede cada experiência. E isso muda completamente a relação com aquilo que chamamos de sorte. Porque sorte parece aleatória apenas para quem observa a superfície. No nível mais profundo, existe sempre uma sintonia acontecendo. Uma compatibilidade invisível entre aquilo que alguém sustenta internamente e aquilo que começa a surgir externamente. Pense com calma. Quando a mente acredita profundamente na escassez, qualquer oportunidade parece distante. Quando a mente vive em tensão, qualquer possibilidade parece improvável.
Mas quando existe um tipo raro de estabilidade interna, a realidade começa a responder de forma diferente. Não por mágica, por coerência. A frequência não força eventos, ela permite alinhamentos. E alinhamento significa que certas portas começam a aparecer no campo de percepção, ideias surgem, oportunidades são notadas, decisões mudam, pequenas escolhas passam a acontecer de forma diferente, e é assim que a realidade começa a se reorganizar, de dentro para fora. Por isso, muitas pessoas passam anos tentando ter sorte, sem perceber que estão ignorando a única variável realmente influente: o estado interno constante. Aquilo que vibra silenciosamente enquanto ninguém observa. Aquilo que define se a mente reage com medo ou com abertura, se existe contração ou expansão. Porque frequência não nasce do desejo. Ela nasce da identidade que alguém aceita sustentar. Quando alguém se vê distante da prosperidade, o campo interno se contrai. Quando alguém se reconhece compatível com a abundância, o campo se expande, e essa expansão muda a forma como a realidade responde, sem esforço dramático, sem luta, apenas por correspondência. E então a frase começa a fazer sentido. A loteria não é apenas sorte, ela revela algo muito mais profundo sobre como a realidade funciona. A realidade responde à frequência, não ao controle, não à tentativa, mas à coerência vibracional sustentada ao longo do tempo. E quando essa coerência muda, o campo de possibilidades também muda, talvez lentamente no começo, quase invisível, mas inevitável. Porque frequência não mente, ela sempre revela aquilo que está sendo realmente sustentado dentro de você. E quando essa percepção amadurece, algo curioso acontece. A mente para de implorar por resultados e começa a cultivar estado, calma, clareza, presença. Porque nesse nível a pergunta deixa de ser: será que vai acontecer? E passa a ser outra: quem eu estou sendo enquanto espero? E essa resposta silenciosamente redefine tudo.